Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Eu trago a lista dos 15 livros mais vendidos de todos os tempos, livros de ficção. Mas antes da sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Essa lista que eu trouxe é resumida de duas outras listas que estão disponíveis na internet, que eu deixo a referência na descrição. Eu dei algumas adaptadas e acrescentei um pouquinho mais de informação, mas as referências estão lá. E vamos começar. Com uma ressalva, foram excluídos daí livros religiosos e políticos, como, por exemplo, a Bíblia, que a gente sempre imagina que seja campeã de vendas, né? Mas ela nem sempre é vendida, mas foram excluídos, então vamos para a ficção. E o primeiro lugar vai para... Que rufem os tambores! Dom Quixote! Sim, Miguel de Cervantes, esse escritor do século XVI, espanhol, é que ocupa esse primeiro lugar, com uma estimativa, é claro, nas vendas de Dom Quixote, né? Não dá pra gente ter esse número com tanta precisão assim, mas dispensa comentários e ocupa o primeiro lugar de ficção de todos os tempos. Olha que loucura! Vem seguido por um autor inglês do século XIX. Quem quer adivinhar? Quem arrisca um palpite? Sim, quem falou Charles Dickens acertou. Porque Um Conto de Duas Cidades, veja, temos aqui o livro físico, é o segundo colocado dessa lista, tem 200 milhões de cópias atribuídas, de vendas, né, atribuídas a esse livro, que eu tô super curiosa para ler, que eu tô esperando aí um momento de colocar numa lista aqui para que eu possa ler e possa dividir com vocês. Tem biografia, tem mais dados de Charles Dickens, que ele entrou no Projeto Clássicos do ano passado. Eu vou deixar um link aqui na descrição quando a gente tiver algo a mais aqui no canal sobre o autor ou sobre o livro. Então vamos lá. Terceiro lugar. Alguém arrisca um palpite? É inglês também, é britânico na verdade. Eu tô falando de J.R.R. Tolkien. E O Senhor dos Anéis. Alta ficção entra em terceiro lugar nessa lista dos mais vendidos de todos os tempos. E o quarto lugar? Quem será? É o Pequeno Príncipe. A gente está falando de Antoine de Saint-Exupéry, que teve uma vida muito interessante, muito curta, né? Ele viveu só 44 anos, além de escritor. Ele, acho que também era ilustrador, se não me engano, e piloto. Ele morre na Segunda Guerra Mundial, ele é derrubado por um avião alemão. Enfim, tem toda uma história de vida interessante e ele não chegou a saber do sucesso dele em vida, né? O Pequeno Príncipe vai ocupar o quarto lugar, vendeu 142 milhões de cópias, mas ele não soube disso em vida. Pois é. Quem vai para o quinto lugar? Agora a gente vai trazer um pouquinho mais, né, para os dias atuais. É também britânica e eu tô falando da J.K. Rowling. E é o Harry Potter e a Pedra Filosofal que ocupa esse lugar, com 107 milhões de cópias vendidas. Essa é outra que vai aparecer outras vezes na lista e a gente já chega lá, né? E aí, vamos para o sexto lugar. Também britânica. Olha, os britânicos são bem... Daqui a pouco a gente vai misturar. A gente já teve um francês, né? Um espanhol. Mas os britânicos, né, acabam aparecendo bastante. É uma britânica que eu adoro. É a Agatha Christie. Aqui eu coloquei, eu tô com outro livro dela, que é o Natal do Poirot, que a gente vai ler aqui no Projeto Clássicos no final do ano, mas o livro dela que mais vendeu, que deu para ela aí o sexto lugar, e não sobrou nenhum com 100 milhões de cópias. Se a gente vai na lista de autores mais vendidos, a Agatha Christie pula para o primeiro lugar. É para o primeiro ou para o segundo? Ela e o Shakespeare dividem
a primeira posição aí dos autores mais vendidos. Mas como obra única, o 6º lugar é E Não Sobrou Nenhum. Eu adoro. Ela também teve uma vida super interessante, se casou 2 vezes. Quando ela estava se separando do primeiro marido, ela desaparece misteriosamente. Isso calha também com o começo do sucesso da carreira dela de escritora. Então, muitos dizem que ela sumiu como um artifício de marketing para promover os livros dela, né? Seja lá o que for, ela é fantástica, ela se casa novamente, vai escrever mais de 80 livros, que a gente já leu um monte deles. Eu não li o 6º colocado aqui, mundialmente falando, mas vai entrar na lista em breve. E esse ano a gente tem o Natal de Poirot nos aguardando. Tá, então a gente estava no 6º, 7º lugar. Falei que a gente ia sair um pouco dos britânicos e a gente vai para um chinês. É o Cao Shui-kin. Ele é do século XVIII, tem poucas informações sobre ele, mas o fato é que ele escreveu O Sonho da Câmara Vermelha, que vendeu também mais de 100 milhões de cópias. É o livro mais importante da literatura chinesa e eu não conhecia, então a listinha aqui dos 15 mais traz umas novidades pra gente pensar a respeito, né? Olha que interessante. Bom, 8º lugar, eu disse que ele ia voltar. O Tolkien, né? O Hobbit tem 100 milhões de cópias vendidas, dando aí 2 posições para esse super escritor de alta fantasia. O 9º lugar, gente, também, eu comecei a conhecer um monte de escritores que eu não conhecia, né? É um convite aí pra gente inovar nas nossas leituras. O livro é Ela, a Feiticeira, livro que eu não conhecia, que eu não conheço ainda, que vendeu 100 milhões de cópias. Eu tô falando de H. Rider Haggard. Ele é britânico também, ele é Sir Henry Rider Haggard. E ele escreveu As Minas do Rei Salomão, acho que As Aventuras... como chama esse outro? Ai, não vou lembrar, vou colocar aqui, esqueci. Eu li, que são histórias que a gente está familiarizada, que a gente já viu filmes, mas eu não sabia que eram desse autor e que ele figura entre os 10 mais vendidos de todos os tempos. Ele é o 9º colocado. Olha que interessante. O que mais que a gente tem? 10º lugar, a gente tem o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu tô falando de C.S. Lewis. Aqui não é esse livro. Eu tava lendo fazendo uma pesquisa para esse vídeo e esbarro em algum site que fala assim, olha, se você quer conhecer C.S. Lewis realmente, você não pode ficar só nas Crônicas de Nárnia. E realmente eu não tenho as Crônicas de Nárnia, mas eu tenho esse outro livro, Os 4 Amores dele, porque além de escritor, ele é teólogo, filósofo, né? E deixa aí pra gente um legado muito bacana. Legal. Vamos para o 11º da lista, que é controverso. Mas vendeu pra caramba, né? Vai fazer o quê, né? É controverso, mas vende. Eu tô falando do Código da Vinci, do Dan Brown, que vendeu 80 milhões de cópias por esse mundão de meu Deus. E eu particularmente li, não tenho mais aqui, é um livro que se foi com o tempo, e eu li assim, devorei o livro, né? Eu não conseguia esperar o próximo capítulo e tal, mas existe aí toda uma controvérsia em cima da história, porque ele acaba usando fatos reais, que aí, quando os livros misturam ficção e realidade, essa pesquisa histórica deveria ser muito bem atrelada, né? Muito fidedigna à parte histórica para dar mais credibilidade. Ele foi um pouco criativo na parte histórica. E aí, caiu na... Quem gostou, gostou. Quem não gostou, odiou. Então é mais ou menos isso, mas ele fica em 11º lugar. Seguido por Harry
Potter e o Enigma do Príncipe. Então, mais uma vez, a gente tem a J.K. Rowling na lista. Ela vai estar... É que eu cortei a lista só para 15, porque se a gente fosse até os 25 primeiros... Nossa, tem uma parte que é só... leva toda... É só Harry Potter, mas tudo bem. Aqui na nossa lista menorzinha, tá em 12º lugar o Harry Potter, com 65 milhões de cópias vendidas. E vem pro 13º lugar com J.D. Salinger e o Apanhador no Campo de Centeio. Eu adorei esse livro, é um romance de formação que entrou no projeto do ano passado, deixo o link aqui. Ele também tem uma história de vida muito interessante, é um dos autores que mais lutou pelos direitos autorais dos escritores. Muito bacana essa história, faz muito bem estar aqui nessa lista. 14º lugar, quem adivinharia? Quem imaginaria que é um brasileiro? Vocês devem imaginar porque ele é muito famoso e muito famoso mesmo em termos de vendas. Ele vendeu muito. Eu tô falando do Paulo Coelho e o livro é O Alquimista, com 65 milhões de cópias vendidas. É isso, Paulo Coelho é o brasileiro que sobe aí no topo dos 15 mais vendidos de todos os tempos. Olha que legal, eu mesma li, admiro muito Paulo Coelho, que também tem uma certa controvérsia, mas ele aí ocupa um lugar que é admirável na história, na história da literatura mundial e a brasileira, né? Colocando a gente aí nesse ranking. E por último, voltamos com Harry Potter e a Câmara Secreta. É isso, completando os 15 livros mais vendidos de todos os tempos. É isso, gente, eu queria aqui trazer para vocês um pouquinho de informações exóticas. Então eu adaptei essas referências, espero que vocês se divirtam e de repente a gente pode pensar em livros diferentes para os projetos do ano que vem. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo.